Olá, meus amigos e minhas amigas. O programa Segurança e Cidadania está de volta. E hoje vamos abordar um tema muito sério. Um tema que chama atenção de forma silenciosa o dia a dia das pessoas. Vamos abordar hoje o dia a dia das pessoas que moram nas ruas. Moradores de ruas, pessoas que abandonaram o convívio social por diversos motivos e não têm o amparo da tutela do poder público. Vocês vão ver as dificuldades que essas pessoas passam e também como que deve ser humanizada a abordagem que os operadores de segurança pública têm com essas pessoas. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte está ministrando um curso para qualificar os operadores da Guarda Municipal para o tratamento, para o contato com essas pessoas, aprofundar, saber a sua origem, as motivações, ou seja, cuidar dessas pessoas. O censo continua defasado. As últimas informações que temos data de 2005. De lá para cá, o crescimento vegetativo da população aumentou, a polaridade econômica também e, obviamente, os fenômenos sociais têm se intensificado, como a violência urbana, a questão das drogas, o tráfico, o uso e o crack e a violência. Vocês vão ver tudo isso comigo nessa matéria de hoje, com imagens de Pepe Chileno. Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Eu estou aqui com Soraya Romina, ela é coordenadora do Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua, que inclusive o comitê foi responsável por essa ação que acontece aqui hoje, da Prefeitura. Qual que é o objetivo do aperfeiçoamento desses guardas em relação ao morador de rua? Sim, essa ação de formação dos guardas municipais foi construída no âmbito do comitê, como você já disse, né? Esse comitê ele é constituído paritariamente por 11 representantes do governo municipal e 11 representantes da sociedade civil, e a nossa tarefa ao propor essa ação foi no sentido de qualificar a atuação dos guardas municipais para lidarem com um fenômeno tão complexo como é a questão da população em situação de rua. Então hoje aqui nós estamos instrumentalizando esses guardas para que eles tenham maiores condições de intervir numa situação de conflito, abordar essas pessoas e produzirem os melhores encaminhamentos. São 80 guardas e qual que foi o critério para a escolha desses guardas? Sim, no primeiro momento a gente selecionou os guardas que atuam em áreas ou equipamentos públicos onde a gente tem a maior incidência de população em situação de rua e também onde a gente tem maiores conflitos. Então foram selecionados os guardas que atuam no Parque Municipal, na Praça da Estação, Praça 7, abrigos, albergues e restaurantes populares da Prefeitura. E por que a Prefeitura sentiu necessidade da profissionalização desses guardas? Bom, primeiro porque a gente está falando de um fenômeno complexo, população em situação de rua é um fenômeno complexo, né? Uma população que tem boa parte dos seus direitos violados e o guarda, como agente público que está na rua cotidianamente, precisa estar em condições e qualificado para trabalhar com essa população, para que ele não seja também um violador de seus direitos. Então, nesse sentido, quando você discute com os guardas esse fenômeno, a questão dos direitos humanos, os limites e possibilidades de atuação do poder público, você tem melhores condições de garantir o direito dessas pessoas que hoje se encontram em situação de rua e, ao mesmo tempo, qualificar a atuação do poder público municipal. Hoje, quais são as medidas que a Prefeitura toma para minimizar os efeitos dessa população em situação de rua? Bom, a Prefeitura oferta um conjunto de serviços e dispõe de uma série de equipamentos voltados para esse segmento da população. Permanentemente, a Prefeitura disponibiliza uma equipe de abordagem social presente em todas as regionais da cidade, nos turnos da manhã, tarde e noite, com a tarefa de abordar o sujeito que se encontra muitas vezes caído nas ruas, sem condição de algum tipo de próprio desenvolvimento pessoal mesmo, e a Prefeitura, a partir de então, tenta constituir, por meio desses técnicos, um vínculo com esse sujeito e reconstruir com ele um caminho de saída das ruas. Além disso, a gente tem o Centro de Referência da População em Situação de Rua, que é um equipamento onde o sujeito pode ir, se higienizar, alimentar, ter acesso a um atendimento psicossocial, e ali também é um caminho para que ele possa construir uma outra trajetória de vida.
Além disso, a Prefeitura oferta uma rede de acolhimento institucional, abrigos e albergues, que podem acolher essas pessoas por pernoite ou por tempos maiores, dependendo do tempo e do estágio que cada um se encontra. E também temos repúblicas para moradores de rua, inclusive ofertando Bolsa Moradia para aqueles que já se encontram numa condição de sair definitivamente das ruas. E em números, nós estamos falando de quantas pessoas? O último censo realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, um censo realizado em 2005 e publicado em 2006, aponta o número de 1.164 pessoas vivendo nas ruas de Belo Horizonte. Contudo, quando a gente faz um balanço do número de pessoas que acessam os equipamentos da Prefeitura, o número de pessoas que são abordadas pelo Serviço Social da Prefeitura, a gente está trabalhando com uma estimativa de 1.300 pessoas vivendo nas ruas de Belo Horizonte. Em breve, a Prefeitura está se organizando para isso, a gente pretende realizar um novo censo de população de rua, de forma que a gente possa conhecer exatamente que universo é esse que estamos falando. A população em situação de rua tem um perfil predominante? E se tem, qual seria? O último censo de 2005, a última pergunta era aberta. Era um questionário todo fechado e a última pergunta era assim, qual é o seu maior sonho? E a maioria das respostas eram uma família, que a família o recebesse, ou que ele tivesse uma família, constituísse uma família. A questão do emprego, amizade e dinheiro foi a última. A questão foi a quarta. Não tiveram várias, né? Porque como aberta. Mas o que mostra é que tem uma subjetividade muito grande. Essa questão de o que leva a pessoa para a rua, né? A proteção, né? A capacidade protetiva, ela está no núcleo familiar. Quando esse sujeito, a própria família o viola, ele sofre violação de direitos dentro da sua família, faz com que essa pessoa saia da família e vá para a rua. É um dos motivos. Mas tem transtorno mental, tem uso de drogas, tem homossexualismo, tem uma série, falta de condições de não dar conta de limites muito rígidos dentro da família. Uma série de questões que leva essa pessoa a ir para a rua. Então é uma questão muito subjetiva. O que a gente pode falar enquanto política pública é quanto mais rápido você faz essa intervenção do sujeito na rua, mais é o sucesso da sua retirada. Uma pessoa que fica muito tempo na rua, ela é o que eles chamam de cronifica. É muito mais difícil tirar essas pessoas depois de 1, 2 anos estando nas ruas. Assunto sério esse aí, né, gente? Morador de rua, na maioria das vezes, no passado, tratava-se das pessoas desafortunadas, das pessoas que perderam tudo com uma tragédia, algo que está ligado a um transtorno psicótico, um transtorno mental, mas hoje não. Hoje nós temos ingredientes variados, o problema das drogas. Então são várias motivações hoje e deve ser estudado. Porque por trás disso tem problemas graves de desestruturação familiar, a pessoa ingressa-se na vida do crime e acaba desestruturando a vida de outras famílias. O programa Segurança e Cidadania vai continuar nesse trabalho. Nós estamos exigindo, estamos cobrando, fazendo pauta para que o poder público possa abraçar essa causa. Não basta só expurgar essas pessoas, haja vista são seres humanos. Nós vimos aí uma denúncia grave. Prefeito Márcio Lacerda, denúncia grave de estarem colocando pedras ofendículas debaixo dos viadutos para impedir que as pessoas fiquem. Não é por aí. O caminho certo é esse aí que parece que a consciência tem gerado. É de estudar, de investigar, de fazer uma anamnese dessa situação, não é verdade? Mas está de parabéns à equipe do programa Segurança e Cidadania, que fez uma abordagem interessante, impressionante sobre esse assunto. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, mas o programa Segurança e Cidadania volta já. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Hotel Fazenda Tucano. Situado no município de Capim Branco, a 45 quilômetros de Belo Horizonte e a 25 do Aeroporto Internacional de Confins,
com uma estrutura de 300 mil metros quadrados para seu lazer e descanso, com apartamentos de alto padrão, telefonia celular e sossego para o seu descanso. Ligue agora e faça sua reserva. 2516-2887. Ok, de volta aqui com o programa Segurança e Cidadania, agora para o nosso momento interativo. A participação dos nossos internautas e também dos nossos telespectadores que sempre mandam perguntas e sugestões para nós. Renatinha Queiroz, quais são as dúvidas dos nossos internautas? A dúvida dessa semana é do Anderson. Ele diz aqui que tem se falado sobre um pagamento de adicional de periculosidade para a segurança pública. Essa informação procede? Ok, Anderson, obrigado por sua manifestação. Realmente procede, mas ainda está na fase embrionária, está quase na gestação. Isso, trata-se de uma proposta que está sendo tramitada lá em Brasília, no projeto de lei complementar 19/49/2007, 1949/2007, que trata da Lei Geral das Polícias Civis. Nesse projeto, uma das premissas que está contido ali em um dos artigos, é um projeto de 26 artigos, é de que a atividade de policial civil, ela é de risco permanente e de caráter técnico, jurídico e científico. Portanto, quando tem risco permanente, há que se indenizar pela periculosidade e pelo risco. Portanto, é importante essa sua colocação. Estamos acompanhando através da Cobrapol, estamos indo direto e reto lá em Brasília para acompanhar essa tramitação. Agora, em novembro, esse projeto entra em segunda votação, apreciação e votação no plenário da Câmara Federal. Uma vez aprovado, vai para o Senado e logo nós teremos isso aprovado. Portanto, há essa possibilidade sim, não só aqui em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Denilson, a próxima dúvida é do Hernan Rosel. Ele quer saber qual que é a posição do sindicato quanto à entrada de policiais civis em eventos como casas de shows e cinema. Ele é de Uberlândia e ele quer saber também se há uma previsão legal para isso. Ok, Hernan. Obrigado por sua manifestação. O que temos hoje é um decreto-lei de 69 que autoriza os policiais civis, agentes da autoridade e também as autoridades policiais a ingressarem nos espaços públicos, nos logradouros públicos, independentemente de pagamento de ingresso. Essa é uma legislação antiga, né? Um decreto que muitas vezes tem sido questionado. A posição do Sindipol é que o que for direito do policial tem que ser exercido e tem que ser respeitado. A direção em si, na maioria das vezes, orienta os nossos policiais que façam jus desse direito quando estiverem em serviço. E, obviamente, quando estão não na escala de trabalho, também eles têm direito. Por quê? Porque o policial, ele é policial 24 horas por dia, sob pena de cometer prevaricação se acontecer uma infração penal, alguém praticar um delito e ele não reprimir de forma qualificada esse delito. Portanto, qualquer lugar que ele esteja, ele é policial, em serviço ou não, porque a sua condição extravasa o horário de trabalho. A respeito desse assunto também é importante eu te falar. Também está tramitando no mesmo projeto de Lei Geral das Polícias Civis a Carteira Nacional de Polícia, com reconhecimento em todo o território nacional, com um padrão, inclusive, feito pelo Ministério da Justiça. E lá fala do franco acesso em todos os lugares de fiscalização da polícia. Qual que é o benefício disso? Qual que é o elan? O que traz a mais? Qual que é o plus que essa lei traz? Primeiro que o decreto que se trata aqui no Estado de Minas Gerais é um decreto, é uma estrutura legislativa mais defasada, que é feito e emanado só pelo governador do Estado, é um decreto. No caso de lei, é ter uma força maior e, no mais, uma lei complementar federal. Portanto, os questionamentos jurídicos que temos hoje sobre esse direito, benefício, acabariam de cair por terra. Então, é algo que vem fortalecer essa tese que ao policial civil é franqueado o acesso nos logradouros sob fiscalização de polícia. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, mas o programa Segurança e Cidadania volta já. Permanezca con su fe puesta en Cristo
creyendo lo que ha sido prometido, siempre colocando su fe firme en la palabra de Dios, no haciéndose de ilusiones la persona, sino creyendo lo que fue dicho y se hará realidad. La paz no puede ser impuesta, y más que un anhelo es una necesidad. Empréstimo rápido para os policiais civis e demais servidores da segurança pública é com a Coupcesp. Até R$ 1.500 em 3 parcelas iguais para pagamento de IPVA a juros de apenas 1% ao mês. Informações na sede da Coupcesp, Rua Uberaba 315, Barro Preto, Belo Horizonte. Empréstimo rápido para os operadores de segurança é com a Coupcesp. Ligue agora, 3227-5529 e seja um cooperado. Vamos agora para o nosso momento de parceria intersindical. É a fala dos nossos dirigentes sindicais, das nossas instituições parceiras, que contribuem com essa dinâmica que tem tudo a ver com vocês, que é a segurança pública e a cidadania. Vamos agora ouvir os companheiros do Recivil e também do Sindicop. É com vocês. Olá, começamos agora mais um Momento Recivil. Você sabia que todos os seus documentos podem ser registrados e guardados com mais segurança? Esse é o tema do programa de hoje, o registro de títulos e documentos. E para falar sobre esse assunto, recebemos a registradora de títulos e documentos da cidade de Ouro Preto, Vanusa Arruda. Bom dia, Vanusa. Bom dia, Renata. É um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Prazer é meu estar aqui com vocês, com todos vocês. Que bom. Vanusa, registro de títulos e documentos. É um tema interessante, a gente sabe que é importante, mas pouca gente conhece, né? Explica para o pessoal que está em casa o que exatamente faz um cartório de registro de títulos e documentos. Bom, o cartório de registro de títulos e documentos, ele é o cartório que tem a maior gama de serviços dentre os que existem no Brasil. Por quê? Ele pode fazer desde a conservação de documentos, por exemplo, você tem um documento que você quer conservar, você tem um valor sentimental para você, a sua primeira carta de amor do seu marido, um poema que você criou quando era adolescente, um trabalho da faculdade que você quer ter guardado, você pode estar registrando no títulos e documentos para conservar. Então, se daqui a 50 anos te der uma saudade e você não tiver mais o seu original, você pode pegar uma certidão no cartório onde você registrou de uma cópia igual a que você levou para estar registrando, né? Ele pode ser requerido a qualquer momento. Outros trabalhos realizados pelo títulos e documentos é o registro de contratos. Alguns contratos, por exemplo, contratos de locação, empréstimos, compra e venda de bens móveis. Tudo isso deve ser registrado no registro de títulos e documentos para surtir efeito perante terceiros, que no direito a gente usa a expressão um efeito erga omnes, né? Em alguns casos, inclusive, ele só passa a ter efeito perante terceiros, só passa a ter um valor jurídico a partir do momento do seu registro no títulos e documentos. Então, pelo que eu entendi, que qualquer documento no papel, por exemplo, não precisa ser um documento de identificação propriamente dito, é uma carta, um poema, não sei, um e-mail, tudo isso pode ser registrado? Sim, tudo isso pode ser registrado. E uma observação, não é só no papel, porque quando você vê a definição de documento, em momento algum você vai ver falando que documento é um papel. Documento é qualquer meio de prova, né, que você possa estar utilizando. Então, hoje a gente tem muito documento eletrônico, né? Sim. O e-mail, a gente o tempo todo está fazendo contratos eletrônicos com bancos, empresas de telefonia. Às vezes você recebe um dinheiro na sua conta sem nem ter visto o banco. Você entra na internet e contrata. Você assinou um contrato eletrônico. Tudo isso pode ser registrado no títulos e documentos. Fotos que você queira conservar, por exemplo, né? Imagens tudo isso também pode ser registrado. Imagens também pode ser registrado. Inclusive, a função do título e documento é tão ampla que já está sendo estudado no processo de desjudicialização registros para auxiliar o Fisco Nacional a fiscalizar, por exemplo, desvio de dinheiro, como registrando animais de raça, obras de arte, que hoje é sabido que é uma das formas mais fáceis que existe no Brasil de lavagem de dinheiro por não existir
um órgão específico de controle desse tipo de obra, né, de trabalho. Então, o registro de títulos e documentos, na verdade, ele é um repositório de todos os documentos, qualquer tipo de documento que possa ser registrado e que não tenha uma atribuição expressa a outras serventias, né? Uma das vantagens, por exemplo, do título e documentos é a notificação extrajudicial. Você pode, por exemplo, ter uma prova com fé pública de que você tentou receber uma dívida de uma pessoa. Se você tem um contrato de honorários do seu trabalho, onde o contratante não te pagou e esse seu contrato está registrado, ele serve de título para ser protestado, né? Então, os efeitos do registro de documentos são muitos mesmo. E realmente a população está precisando conhecer um pouquinho mais, porque ele é um dos cartórios que mais auxilia o cidadão no dia a dia e não somente em fases específicas da vida, como o nascimento, o casamento ou compra de um imóvel, mas em todos esses processos existe forma de estar utilizando o serviço do título dos documentos para facilitar o dia a dia da pessoa. Pode ser muito útil, né? Muito útil mesmo. Me diz uma coisa, Vanusa, existe uma prova de que esse registro foi feito? Como que o cidadão tem? Por exemplo, a pessoa que registrou os documentos ou faleceu, a família precisa saber que aquilo está registrado. Sim, sempre que é feito um registro no títulos e documentos, é entregue para a parte uma cópia, né, com as informações do registro, o valor que foi pago, tudo devidamente selado e com o recibo. Caso a pessoa venha a falecer ou perca essa documentação e precise de uma cópia, a qualquer momento ele ou qualquer interessado pode fazer um pedido verbal no cartório que ele vai ter acesso a uma cópia de inteiro teor daquele documento, a qualquer tempo. E existem documentos que devam ser obrigatoriamente registrados no registro de títulos e documentos? Existem alguns tipos de documentos que, para ter efeito jurídico esperado pelas partes, ele deve ser registrado. Por exemplo, contrato de arrendamento, contratos de empréstimos com garantia móvel, a constituição daquela garantia, por exemplo, alienação fiduciária de um automóvel, quando você faz uma reserva de domínio, né? Para que aquela garantia realmente esteja constituída, juridicamente falando, ela deve estar registrada, o contrato deve estar registrado no título dos documentos. Vanusa, e esse tipo de serviço é muito caro para a população? Não, de forma alguma. A tabela, em Minas a tabela é muito razoável, inclusive é uma das mais baratas do país, né? E cada estado tem sua tabela de emolumentos que determina os preços desse mesmo serviço, tipo de serviço. Obrigada, viu, Vanusa, pelas suas orientações. Que isso. No programa de hoje, você teve dicas importantes para garantir a segurança dos seus documentos. Para assistir novamente a essa entrevista, acesse o site www.recivil.com.br. Para entrar em contato conosco, mande e-mail para sindicato@recivil.com.br. Até a próxima semana. Estamos aqui na sede do Citicop MG com o presidente da entidade, José Antônio, e com mais um questionamento de interesse da sociedade e também da classe. Como o Citicop MG vê a situação do trânsito e serviço de máquinas pesadas em nossas vias públicas? A gente sabe que é proibido essas máquinas pesadas em vias públicas, mas uma coisa que vem acontecendo constantemente são as máquinas pesadas em nossas vias públicas, até com alguns acidentes fatais, que vêm atingindo o nosso povo. Também é uma mão e contramão. Nós é que desenvolvemos, nós é que crescemos a cidade, são nós da construção pesadas que trabalhamos para vias públicas, trabalhamos para as obras públicas, para o desenvolvimento de um município, de um estado, do país, enfim. E a preocupação nossa foi muito grande, e em muitos anos a gente vem trabalhando, tentando fazer o convencimento que operadores de máquinas não podem ter uma habilitação comum, como fosse um veículo desse qualquer. Muitas das vezes, um operador de máquina está aí para poder operar uma máquina de grande porte, com a tecnologia embargada, um valor mais ou menos de 3 milhões, 5 milhões, né? E vai fazer um treinamento num Fusca, treinamento num Fiat Uno, e não tem nada a ver com operador de máquinas. O CONTRAN, infelizmente, tem que desenvolver mais, eles têm que estudar, têm que analisar, porque
tem acontecido acidentes fatais, atingindo tanto operadores de máquinas como os trabalhadores que estão ali ao lado, e também não só na construção pesada, tem na agricultura, construção civil, metalúrgico, todos eles, todas essas categorias, apesar da construção pesada ter mais a predominância de operadores de máquinas, mas toda a categoria tem operadores de máquinas. Só falta esses governantes estudarem, ver o que é necessário para que seja bom para os trabalhadores, para a sociedade. Isso vai adiantar muito, vai ajudar muito. Toninho, qual o nível de organização se encontra o Citicop? Todos os sindicatos da construção pesada no país, eles são estadual. Por causa de quê? É uma categoria nômade. Não tem jeito do sindicato ser só de uma cidade, 2 cidades, 5 cidades. Eles têm que ser estadual, porque geralmente a gente pega uma estrada, a estrada tem continuidade. Ela passa talvez corta até de um estado para o outro. Hidrelétricas, são várias hidrelétricas, então são obras de artes, infraestruturas, enfim, são obras que necessitam geralmente de ser passante, itinerantes. Então, não tem como esse sindicato ser simplesmente de alguns municípios. Então, todos os sindicatos da construção pesada, eles são estaduais. E a preocupação que nós temos em todo, hoje, na construção pesada, é criar, que nós estamos, principalmente nós que estamos no período de database, que a nossa database é novembro, nós estamos no período de negociação, e parece até que está sujeito a um impasse, porque a gente está reivindicando algumas coisas que têm dificuldade, todas as negociações têm dificuldades. E, principalmente, nós estamos reivindicando no país, para todos os sindicatos, entendeu? Um ticket de alimentação, ter um ticket de alimentação, ter plano de saúde extensivo a todos os trabalhadores e aos seus familiares. São coisas que podem ser feitas pela patronal, que a gente não entende. Toda a categoria estão preocupada com a saúde do trabalhador e a construção pesada tem essa deficiência. Não custa nada dar um plano de saúde extensivo aos familiares de todos os trabalhadores da construção pesada. E a gente está constantemente brigando por isso e não tem a sensibilidade desse pessoal. O programa Segurança e Cidadania vai ficando por aqui. Foi um programa dinâmico, mostramos muitas e interessantes informações. Essa questão aí dos moradores de rua é muito sério mesmo. Espero que o poder público possa dar uma solução, porque isso também é promoção de cidadania. Não estamos falando de coisas, estamos falando de pessoas. O homem é criado a cada dia, a cada instante, é criado por Deus para usar das coisas e amar as pessoas. Infelizmente, nos dias que estamos vivendo hoje, onde o ter fala mais forte do que o ser, as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. Então isso é muito sério. Espero que o poder público, a Prefeitura Municipal, de forma integrada com o Governo do Estado, os departamentos de ação social e promoção de cidadania, possa sim dar solução para esse grave problema. Estudar o problema, aprofundar nele, para então oferecermos soluções. Porque nada na marra também funciona, não é mesmo? O programa Segurança e Cidadania vai ficando por aqui. Mande suas sugestões para o nosso site, que você sabe, mas é sempre bom lembrar, que é o www.sindipolmg.org.br. Mande suas contribuições, suas dúvidas, suas perguntas. Você, policial civil, que ainda não se filiou, fortaleça a sua categoria, modernize sua instituição e faça parte dessa luta. Filie-se ao Sindipol. Seja mais forte, porque trabalhador filiado tem seus direitos garantidos e protegidos. Por sua audiência, por sua atenção, fica aqui o nosso muito obrigado. E até semana que vem, se Deus quiser. Até lá.